Então, Firmino, a primeira pergunta, vou pedir para você começar se apresentando, dizendo qual o seu nome, local e data de nascimento. Então, me chamo Antônio Carlos Firmino, morador da favela da Rocinha, nascido em 1900, ou melhor, 1900, nascido em 6/10/1966. Como que você descreve, Firmino, essa sua relação com a Rocinha? Rapaz, é bem longo, hein? Então, eu cheguei na Rocinha, né, em 1994, para estudar no pré-vestibular para negros e carentes, né, e tem toda uma história, fazia parte de parte de um grupo chamado JOC, Juventude Operária Cristã, né, que era um movimento dos jovens trabalhadores na época, não tão jovem agora, né, e o grupo, né, eu morava numa comunidade com amigos, não é? Só que essa questão da comunidade não é na favela, não é? Era em comum, a gente compartilhava uma casa, não é? E os amigos também. E todos estavam retornando aos estudos, né? E aí, a partir do conhecimento que nós tivemos com uma pessoa amiga nossa, que estava abrindo um pré-vestibular na época, e o pré-vestibular que nós tínhamos, né, contato era do Infix, né, que era só para filhos de funcionários, não é, da UFRJ, e não conseguimos, mas aí tomamos conhecimento que o pré-vestibular, né, que estava abrindo em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, fomos para lá, né, eu morava em Engenho de Dentro com os amigos, e não conseguimos vaga, mas depois ficamos sabendo, para essa amiga nossa, né, que é uma religiosa, junto com o pastor Melquias, aqui da Metodista, que estava abrindo um pré-vestibular na Rocinha, né, fora do eixo da Baixada Fluminense. E aí nós viemos para cá para estudar. E aí, nesse processo, não é, de estudar, que começamos em 94, primeiro pré-vestibular desse eixo fora da Baixada, acabei estudando, né, no pré-vestibular, namorando, me casando e trabalhando, né, logo em seguida, em 96, né, final de 96, eu já comecei a atuar na ASPA como coordenador de projetos e captador de recursos. E daí para cá comecei a envolver totalmente com as instituições da Rocinha, que conheci muita gente, né, uma galera, né, militante, empenhada, né, na transformação social, na melhoria da qualidade de vida da Rocinha, né, e aí eu fui, né, cada vez mais me identificando com as lutas, né, dos moradores, até porque eu já vinha de um processo de formação política, de atuação, não é? E aqui eu tentava também ver de que forma, junto com uma colega nossa, né, amigona, que hoje ela está em Portugal, né, e como é que a gente poderia, a partir daí, envolver os jovens, né, numa discussão dos seus direitos, de moradia, né, e tivemos alguns momentos muito interessantes, mas em função da ASPA, quando eu comecei a trabalhar, aí eu fui desenvolvendo isso junto aos projetos que nós tínhamos na época. Bem bacana, uma longa história, né, Firmino? Eu queria perguntar para você com o que você trabalha atualmente, com o que você já trabalhou? Então, eu, antes de vir para a Rocinha, né, já trabalhei na roça, né, como eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, na roça, né, você tem que trabalhar, né? Trabalhei na roça, vendendo laranja, capinando, né, vendendo leite, trabalhei em mercearia também, né? Eu consegui fazer uma coisa na época, que foi na época da ditadura, quase que eu fui preso. Na época da ditadura, estudando no Senai em Vassouras, né? Então, minha formação é de serralheiro, sou serralheiro formado pelo Senai, e claro que não foi pela política que eu fiquei, mas, né, na época, né, a gente jogava bola e qualquer discussão a gente acabava na rua brigando, e aí daqui a pouco a gente só ouvia aquele barulhinho, aquela joaninha, né, aquele fusca joaninha, bota a mão na cabeça, enquadra todo mundo. E essa é como ser preso político naquela época, né? Isso foi em 84, né? 1984.
84, em 86 serviu o quartel em Petrópolis, né, já no finalzinho da ditadura, apesar né, a gente era bucha, né? Esse período, né? E interessante que é o período que eu sempre falo assim, né? Por que os quartéis pegam essa faixa etária de idade, né? 18 para 19 anos, não é? Que é justamente o momento que a juventude está no seu auge de fazer muita coisa, né? De adrenalina, não é? E esse é um ponto muito interessante. Aí servi o quartel, fiquei um ano, né? O pessoal, serve, continua a carreira. Eu falei, cara, isso não é para mim não, tô fora. O negócio de ficar seguindo essa ordem, se senhor não é comigo não. Né? Acho que já estava meio rebelde ali, sem saber um pouco. E a partir daí, consegui um trabalho no Rio, né? Meu irmão trabalhando numa empresa, numa estatal, e aí vim morar no Largo do Machado com meus parentes, minhas irmãs, minhas tias, né? E consegui um trabalho em Furnas como mensageiro, né? Mensageiro terceirizado, né? E a partir daí comecei a trabalhar em Furnas, centrais elétricas, né? Em 88 eu comecei. E aí nesse processo eu fui também, conheci a JOC, né? Aí participei de um grupo de jovens, que também tem outro detalhe. Quando eu estava no interior, né, em Miguel Pereira, eu participei de vários grupos de jovens da igreja, né? Pelas eclesiais de base das SEBs, né? E isso também, quando eu cheguei no Rio, né, fui me aproximando muito com o pessoal aqui no Rio, na igreja no Largo do Machado, então eu estava sempre indo, igrejeiro, né? Era muito igrejeiro. Mas, ao mesmo tempo, igrejeiro aqui, né? Mas na minha cidade também era igrejeiro, e minha falecida mãe me levava muito ao centro de Umbanda, né? Então, tem esse secretismo, né, que eu sempre trago, que é interessante. E isso também, de uma certa forma, contribuiu, eu acredito, muito para que eu sou hoje, né? E aí, trabalhando em Furnas, né, conheci um rapaz, mesmo sobrenome que eu, o Clóvis Firmino, e ficamos amigos, né? Aí ele morava em Mesquita, aí comecei a frequentar mais a Baixada Fluminense, né? E aí conheci um grupo de jovens lá muito atuante, uma galera, né, muito atuante mesmo, né? E aí começamos a desenvolver atividades. Na época era uma galera ligada à PJ, a Pastoral da Juventude, e outra ligada à JOC. Então, às vezes, quando tinha os confrontos, né, confronto de ideias, de busca de trabalho, e aí eu comecei a participar de uma galera chamada JAM, Juventude de Ação Mariana, que era legal, muito bom, mas eu não sentia que a galera estava para discutir a realidade, né, da juventude, não é, racismo, preconceito, até porque a gente não discutia muito racismo e preconceito, mas a gente sabia que o pessoal não estava a fim de entrar por essa discussão, né? Mas se não ficando rezando nas orações, naqueles encontros legais. E aí, né, eu falei, pô, legal, mas, né, conhecendo o pessoal da JOC, eu fui, pô, acho que minha trajetória está nessa, né, da luta por direitos sociais e trabalhistas. E aí, em Furnas, nesse sentido, eu começo também a fazer esse trabalho de militância com uma galera muito jovem. Então, tinha jovens que era da Funabem, né, na época que era não, Funabem não, era... esqueci o nome agora do organismo. Né. Tinha uma galera que era ligada à Funabem, mas tinha uma outra também que tinha mudado a nomenclatura. E nesse processo, né, de militância dentro do trabalho, né, formamos um grupo, não é, um grupo de vamos discutir a nossa realidade, porque nós fomos percebendo como terceirizado que a gente sempre perdia, a cada contrato que tinha, a gente perdia alguma coisa, era 40% do fundo de garantia, era não sei o quê, e aí, pô, isso não dá. E como a gente era mensageiro, né, e tinha acesso a muitos documentos, né, e eu trabalhei, né, na diretoria geral, na recepção, né, e tinha uma relação muito boa com a secretária. Então, acabava que a gente conseguia ler os documentos dos contratos. Isso foi fazendo com que, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. E aí, trocando uma ideia com uns e outros, com um colega que estava fazendo direito na época, com outra galera, falava o seguinte, olha, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente só está levando bola nas costas. E aí começamos a se mobilizar, fizemos uma greve em Furnas na época, não é, de quase um mês, em função disso,
e paramos o trabalho das Furnas, que dependiam dos mensageiros para fazer toda a documentação. Conseguimos um contato, na época, com o pessoal do sindicato do Aceio e Conservação, que era a qual nós estávamos inseridos, né? A gente até achava estranho, por que nós estamos no Aceio e Conservação nesse sindicato? É porque a empresa, né, fazia uma maracutaia safada, não é? E aí nós começamos a adentrar, né, para dentro do sindicato para entender como é que funcionava o sindicato. Eu sei que nesse processo fomos descobrindo, né, que sempre tinha uma oposição quando chegava próximo às eleições do sindicato, mas a oposição que era quem já estava na chapa que era a gestora no momento. Então rachava, e depois, quando tinha eleição, eles voltavam tudo de novo. E assim eles continuavam sempre no poder. Né? Como agora, não sei se ainda continua, que era um tal do Meirelles na época, nem sei se está vivo ainda, e o Antônio Carlos, que era oposição, um camarada também. Aí, outro dia, teve uma greve dos garis, aí eu falei, quem era o presidente? Falou o nome do presidente, do diretor Antônio Carlos. Eu falei assim, não acredito que é aquele camarada ainda de 96, 94, né? Eu falei, caraca, os caras estão se perpetuando no sindicato, não é? E aí vamos entendendo esse processo, né? E lutando, né? E aí teve um momento que eu cheguei a desafiar uma galera, porque como nesse período de militância na JOC, a gente discutia muito a questão do cooperativismo, né? E também de uma outra economia era possível, a gente estava começando a discutir, não é, uma outra economia, a economia solidária, não é? E aí eu falei, pô, galera, olha só, por que não fazermos uma coisa que possa ser o diferencial para todos nós, sermos nossos patrões mesmo? Ah, mas como seria isso? Cara, é formar uma cooperativa nossa. Porque se cada empresa que entra tira os nossos direitos, né, não pagar rescisão como deveria, nós temos que abrir mão. Então, como é que funciona o sistema? O sistema funcionava da seguinte forma: Furnas abriu um edital para determinadas funções, desde secretária, assessorista, mensageiros, né? E a gente, né, mesmo que nós não tenhamos dinheiro, mas se a gente juntar o valor do salário de todo mundo, vai dar um grande montante. E a gente pode se organizar como, né, um grupo cooperativado nosso, e nós fazemos a nossa própria gestão do nosso trabalho. Nós vamos ser nossos próprios patrões. Agora, não vamos dar mole, né? Não vamos vacilar, chegar atrasado, cumprir com o horário, né? E mais do que isso, tinha outros problemas internos, que uma galera traficava direto dentro do fundo. E aí, como é que você lida com isso? Isso aí cada um tem que ser responsável pela sua atitude. A gente não pode confundir as coisas, entendeu? Não, mas cara, vamos tentar, galera. Não, mas não vai dar certo, não sei o quê. Mas a galera vacilava muito. Chegava atrasado, arrumava atestado falso. Aí eu falei, ó, se entrarmos nesse processo, isso vai ter que acabar. Então a gente vai ter que ser exemplo, porque a gente vai ser virar vidraça, né? A galera não topou, não é? Eu falei, pô, o trabalhador não está preparado para ele se autogerir, né? E eu fui entendendo isso, né? De uma forma muito dolorosa, né? E aí, em seguida, eu já estava, né, fazendo pré-vestibular, né? E aí, nesse processo de estar no pré-vestibular, né? E o pré-vestibular funcionava só final de semana, era sábado e domingo, de 8 da manhã até sábado, de 8 da manhã até 16 horas ou 17. E domingo, de 8 da manhã até meio-dia, 2 horas. Então, final de semana era pauleira, meu. Não tinha sexta-feira. Sexta-feira não tinha saída, não tinha nada, que era o dia que a galera conseguia, mas aí a gente caía para dentro, né? E aí foi nisso, comecei a vivenciar muito, né, a Rocinha, né? Então, fiz o pré-vestibular, né, em 96, aí eu já estava namorando, né, a Cristina, aí ficamos grávidos, aí eu vim morar na Rocinha. Em 97 eu entro para a universidade, para a UF, para fazer geografia, né? E ao mesmo tempo que eu entro na universidade, ela tinha passado, eu acho que ela não tinha passado, não, ela estava no pré-vestibular,
E aí, um ano depois, ela entra na PUC para fazer pedagogia. Em 98 para fazer pedagogia. Então, nós dois, né, revezávamos, né, estudando, trabalhando, se virava. Sei como a gente se virava. E hoje eu falo para minhas filhas, pô, se você pega a época lá atrás, que era pré-vestibular, não é? Era o final de semana e tendo que pagar para fazer faculdade, porque isso, né, pagar para fazer inscrições foi uma das coisas que na JOC a gente fazia muita discussão, não é, econômica. Não é? Quanto que a gente ganha de salário, para onde vai, é para cultura, é para se vestir, é para lazer, é para comprar remédio. E isso nos ajudou no pré-vestibular a fazer uma coisa que era campanha, né? Fazia campanha mesmo, né? Fazia feijoada, né? A gente fazia festa, vendia rifa, não é? É o que a gente tinha nas mãos, porque a grande maioria era trabalhador, mas ganhava um salário mínimo, não é? E um pouquinho mais, não é? E tinha gente que estava desempregada, como é que, querendo voltar a estudar, a gente fazia todo um trabalho para arrecadar recursos, junto com os professores, não é? E uma galera de professores muito empenhados, não é? Inclusive muitos professores da Rocinha, o falecido Serginho, que dava aula de literatura e português, o Orlando, o Luiz, que dava aula de inglês para gente, né? Tinham outros que agora não estou me lembrando, que dava aula de história, era o Marquinhos, o Robertinho. Então tinha uma galera que já tinha ingressado na universidade e conhecendo, não é, algumas pessoas que já eram da Rocinha, que já conhecia, fomos fazendo esse grupo, né? Inclusive o Luizinho também, né? Na época ele chegou a dar umas aulas para a gente, né? Ele estava fazendo história, né? Então o pré-vestibular ele funcionava. Começou funcionando na Metodista, né? A gente perturbava muito a Leila e o Luizinho no final de semana, que eles moravam em cima da igreja, e pedia para pegar a chave 6 horas, 7 horas da manhã, 7h30, já estava chegando. E aí, quer a chave? Né, para a aula. Aí organizava o almoço também. A gente se organizava porque era para estudar o dia inteiro. Então, almoço, lanche. Né? Tinha a Dilza, uma pessoa que colaborava com a gente muito. Ela já era cozinheira, então, na Metodista. Então, a gente arrecadava recursos, ela dava um valor para ela fazia comida para a gente. Né? Então, assim, foi esse processo, que foi um processo de formação, não é? E que eu fui atuando, não é, na Rocinha, já morando, né, estudando, e também atuando na universidade, que acabava sendo uma coisa, né, automática. Né? Não cheguei a ser do diretório acadêmico, mas a gente tinha o ICEAD lá, né, o centro acadêmico, que a gente atuava, né, com o nome que era o grupo que era o Ponto G, o pessoal, Ponto G, isso aí mesmo para falar, que era o ponto geográfico, que a gente queria tocar na galera do ponto geográfico. E aí fizemos um trabalho muito legal na universidade, né, principalmente da questão dos calouros, que a galera gostava de pintar a cara, humilhar. Não, na nossa gestão aqui, a gente não ia fazer nada disso. A gente ia fazer um tour, um geotour por dentro da universidade, mostrando, né, os espaços, e vamos fazer uma coisa diferenciada. Vamos parar esse negócio de ficar humilhando as pessoas depois que entrou. Porém, tinha uma galerinha que queria fazer isso, né, já depois já no final do nosso mandato. Não é? Queria humilhar o povo, pintar a cara, mandar a pessoa ir para a rua. Não, nada disso. E aí começou um confrontozinho na universidade com esse grupinho que estava entrando. Começaram, esse grupo começaram a puxar muito saco de alguns professores lá, diretores. Falei, a gente está fora, a gente já está com uma certa idade já, porque eu entrei com 30 anos na faculdade, e a galera que entrou na minha época era entre 25 e 30 e poucos anos também. Uma galera já de uma vivência. Falei, não, deixa aí para essa galera aí, vamos tocar nossas vidas de outra forma. E aí, terminei, né, a faculdade, e continuei nas ações socioculturais na Rocinha e fora da Rocinha. Não é? E a gente estudou até hoje, né, nesses desafios, não é? Certo, Firmino. E nesse contexto de pandemia, né, março de 2020, começa toda essa questão. Que soluções que você, ou Sankofa, a instituição que você representa, o que vocês desenvolveram nesse período enquanto solução
para enfrentamento, né, na mitigação dos impactos da pandemia? Então, nesse momento de pandemia, assim, a gente no Sankofa, né, como nós estamos ainda, é um museu que está em construção permanente. Não é? O fato de não termos um espaço físico, não é? Por mais que nós estamos procurando esse espaço físico, mas nós já temos mais de 19 mil documentos digitalizados, cadastrados, né, catalogados, isso também exige da gente uma outra realidade. E o fato de não termos esse espaço físico, eu acho que também possibilitou a gente estar trabalhando, não é, mais virtualmente. Por mais que a gente tenha uma dificuldade muito grande, porque primeiro que cada um tem as suas atividades, então é um grupo de voluntariados, não é? E aí dentro desse grupo de voluntariados, eu que estou com um pouco mais de disponibilidade em função do meu trabalho, não é, que ainda faço um trabalho junto ao CIESP, não é, que é o Centro de Cultura Centro Internacional e Pesquisa sobre a Infância, a qual é o proponente do projeto do Centro Lúdico, né, que desde 2005 nós começamos na época na parceria com a ASPA ainda. Então ainda continuo no Centro Lúdico e que sempre teve essa flexibilidade, não é? Sempre foi flexível. Eu saí da ASPA em 2009, porém, como o pessoal do CIES falou, olha, o projeto, né, tem a cara da Rocinha, o Firmino continua tocando com a gente aqui e vamos embora. E aí estou até hoje nesse processo. E a questão do museu, não é, como é um museu de percurso, né, onde eu e Fernando nós tocávamos mais esse percurso para contar memórias da história da Rocinha, né, a partir de pessoas que fazem o nosso contato, que era uma forma de fazer o seguinte, o pouco que as pessoas possam estar pagando, né, para fazer esse percurso, é onde que a gente vai estar investindo um pouco no museu. Não é para pagar algumas contas, não é ajudar na internet, fazer algumas coisas que a gente sempre está fazendo, fazer nosso chá de museus, né, fazer alguma coisa nesse sentido, né, pagar a passagem de alguém para a gente dar uma palestra, na época quando era possível. Né. E quando começou a pandemia, eu mesmo fiquei assim, caramba, né, talvez o momento fosse da gente intensificar mais a questão das nossas ações virtuais. Só que não é fácil. Não é fácil. Primeiro, acaba que o pessoal Firmino, o museu acha que o pessoal acha que o museu é o Firmino. Fala, gente, o museu não é o Firmino, o museu é um coletivo que nós temos 15 pessoas. Né? E aí, claro que dessas 15 pessoas, pouquíssimos, não é, têm a facilidade com essa mídia. Né? E outros são de alto risco. Então, e aí tem um detalhe no nosso grupo, que é um grupo muito democrático. Eu falei, gente, democracia, mas não pode virar democratismo. Então, o grupo é formado por eu, Maria Helena Martins, a Tânia, o Mauro dos Guaranis, a Lígia Segala, né, o falecido Ronaldo, que não está mais entre nós, Fernando, né, aí entrou agora o Pablo, Lucas Pablo, o Pedro Paiva, tem o André também, já está há bastante tempo, né, André que é da ACS, a Claudinha, né, e o Ricardo, né, e a Marta Diniz e a Maria da Paz. Então, todo mundo tem as suas atividades. Né? E aí nem sempre o pessoal tem tempo. Cara, a gente tem que fazer o seguinte, vamos ter um grupinho de trabalho para a gente começar a fazer alguma coisa. E aí, nesse sentido, fizemos esse grupinho de trabalho. Sendo que no ano passado, para cá, algumas coisas foram acontecendo, né, que nós não conseguimos dar conta também. Né? Por quê? Justamente não é uma galera correndo atrás, né, em função e é uma preocupação muito grande estar trabalhando em casa com pessoas de alto risco, então não dava para você ficar na rua o tempo todo circulando. E aí chegaram, né, algumas ações, né, um grupo muito interessante de pessoas, né, que queriam fazer doações ao museu para doar. Eu falei, gente, primeiro que nós não temos espaço físico e gente para estar organizando isso, né? E ter voluntariado é legal, mas você tem que ter toda uma logística, né? E aí eu, né, fui falando com o pessoal, olha, um grupo entrou em contato
para doar cesta básica, para doar isso, para doar aquilo. Eu achei a melhor coisa, assim, olha, como nós temos alguns contatos de quem já estão realizando algumas atividades, mais vale passar esses contatos. Vamos ser a ponte. Né? E aí foi com o Nandi, foi com o tio Nando, né, da Rua 3, foi com o grupo do Severino, né, na Rua 1, do pessoal fazendo também um trabalho. Né? E foram esses grupos na época, não é? O pessoal do MNU, o Movimento Negro Unificado também, não é? Fez um contato, falou, Firmino, como você é filiado e morador da favela, a gente está fazendo um trabalho junto com as favelas, que é de material de higiene, você topa? Cara, eu topo. Só que tem que pegar lá em Bom Sucesso. Falei, caraca, em Bom Sucesso, tem como vocês trazerem aqui? Não, falei, não tem não, o pessoal lá está doando, então, falei, pô, tirei do meu, que eu não tinha, falei assim, aí pedi a um colega que falou, cara, eu posso ir lá, mas só pagar o diesel eu tô indo, beleza. E aí fomos lá, pegando doação, e aí comecei a fazer a distribuição. Falei assim, eu não tenho espaço. E aí comecei a fazer distribuir lá em cima, distribuir aqui, distribuir ali, né? Com a galera que já vem fazendo esse trabalho. Então foi esse um dos processos que nós fizemos no ano passado. Dentro disso, outras coisas que foram surgindo, né, foi os jovens, né, dos seus alunos de design, que deu uma contribuição fantástica, que aí a gente está, né, tentando dar uma organizada, como é que a gente faz o lançamento do site, né, e aí isso é uma das coisas que me angustia. Eu falei, caramba, a gente tem a ferramenta na mão, a gente tem que lançar essa ferramenta aí, botar isso para bombar, né, fazendo uma retrospectiva de tudo que nós desenvolvemos desse processo de 2008, né, para cá, não é? Ou mais. Não é? Então, a gente vem trabalhando. E agora, né, e no final do ano passado, final foi meado, não foi meado do ano passado, eu recebi um contato de uma amiga, não é? Uma professora da Unirio, Serviço Social, a Carla Sato. Ela, Firmino, tem uma professora amiga minha que vai estar entrando em contato com você, ela é do departamento de turismo. Eu falei, beleza. Fiquei aguardando 1 mês, 2 meses. Aí, final, não é, de julho, ela entrou em contato, né, falando comigo a respeito, não é, do que eles estavam com uma pesquisa com uma universidade da Inglaterra, porque lá estavam discutindo a questão de tour virtual em função que os museus não estavam sendo visitados. E como ela já conhecia, não é, algumas iniciativas museais e atividades de turismo nas favelas do Rio, não é, ela achou interessante convidar um grupão, né, para passar por um processo de um curso, para saber se a galera toparia em seguida começar a trabalhar com um tour virtual, não é, numa perspectiva, não é, que também é de pesquisa, e saber se dava certo. E aí fizemos esse curso durante quase 3 meses, mais ou menos, uma plataforma, não é, que foi das favelas, foram da Providência, né, Chapéu, Mangueira e Babilônia, o pessoal do MUF, do Cantagalo, né, Pavãozinho, a gente na Rocinha, do Sankofa, e o pessoal de Santa Marta, que tem um grupo, né, legal lá também de turismo. E aí fizemos esse curso e depois, né, a universidade, né, começou a divulgar e fazer algumas tour virtual. Né, e onde nesse tour virtual, né, aqueles que quisiam pagar, pagavam, né, ficavam à vontade, né, e aí a colaboração varia, não é? Aí, poxa, legal, damos R$100, né? R$100 para um, R$100 para outro, não é? E assim foi que isso foi uma coisa bem interessante. No começo do ano também fizemos uma outra live, porque essa foi os próprios professores, né, acharam interessante de uma das coisas que eu falei, que eu sempre gosto de falar da questão da memória história. Eu falo que as memórias históricas das favelas, elas sempre foram construídas com a presença feminina das mulheres, não são dos homens, como a gente enfoca, né, que é a fula. Não, as mulheres sempre tiveram um papel fundamental. Eu falo assim, vamos voltar lá atrás, naquela configuração das famílias, onde que o provedor era o homem. Quem ficava para resolver os problemas? Que não tinha água, não tinha luz,
organizar o processo educativo das crianças. As mulheres, ela que organizou e organiza até hoje o território. Nós homens que levamos a fama, né? Haja visto lá naquele grupo lá do Comunidade Rocinha, né, que eu coloquei lá, cadê a presença das mulheres? Se você ver, quais são as mulheres da Rocinha que estão discutindo essa questão no território? Pouquíssimas lá. Né? A Shirley que se coloca às vezes, a Leinha às vezes, entendeu? Às vezes a Consuelo chega, né? Então, assim, peraí, então tem alguma coisa de errado, porque se a gente não retrata isso, mais uma vez, né, o que passa é que nós homens é que estamos organizando o território, mas não. Quem são as mulheres que cuidam, né? E aí esse sempre foi uma discussão que eu tive quando eu trabalhava na ASP, em função da creche, falava, cara, impressionante, eu sou o único homem que estou nas discussões de educação, né? Em todas as creches. A gente fazia reunião lá em cima da Dona Elisa, aí chegava lá, só eu de homem. Aí em outras creches fazia reunião, só eu de homem. Eu pergunto, gente, desculpa, mas e os homens? Né? Não é porque fulano ajuda a carregar aqui. Não, mas vamos pensar em educação. Vamos ajudar a pensar em educação. Vamos, de uma certa forma. Tá aí, Davidson? Olá. Oi, tô sim, é porque deu uma caída aqui, mas já voltou. Você se caiu, que o microfone seu fechou aqui. Não, já voltou. Então, esse processo eu sempre trago e falo. Né? E aí foi nisso que o pessoal, né, de uma plataforma, acho que de universitários da China, era um chinês que estava lá falando, o pessoal achou interessante eu ter falado dessa questão do papel das mulheres na construção do território. Até porque nós participamos aqui de 2 momentos, né? Foi o livrozinho que o Fernando fez, Memória Feminina em 3 Tempos, e um outro que foi feito em conjunto com o Horto Florestal, com a Inês, né, que é museóloga, doutora Inês agora, é museóloga, fez escrever um livro, e a nossa participação do homem só foram 2 homens. Eu também concordo, né? São as mulheres que têm que estar construindo. A gente só vai dar o apoio. E foi o papel das mulheres na construção dos territórios, que é um livro que você encontra está em virtual na internet aí. Então, assim, eu sempre procurei trazer essas questões, né? E isso fez com que a gente tivesse essa live agora no começo do ano e depois uma outra em seguida. Então, foi esse o momento, né? Nesse momento de pandemia, né, que a gente vem desenvolvendo. E aí é claro que dentro desse processo, né, do ano passado, uma das coisas que eu até conversei com o Fernando, né, quando abriu o edital da emergência da Lei Aldir Blanc, eu falei, Fernando, está no momento de pelo menos a gente tentar ganhar um dinheirinho, né? A gente não sabe se a nossa proposta vai ser aprovada, mas vamos fazer alguma coisa. E aí eu falei, cara, eu falei assim, olha, como eu já tinha falado com os colegas do Centro Lúdico que a gente escreveu alguma coisa pelo meu MEI, né, e aí eu escrevi o Rocinha Brincante ontem hoje, que já eram umas coisas que a gente já fazia pelo Centro Lúdico, né, e queria dar continuidade e visibilidade também. E aí eu falei assim, vou escrever uma outra proposta, nem podia escrever 2. E aí as 2 que eu escrevi foram aprovadas, sendo que só podia ter uma só. Que eu escrevi, a segunda foi falando sobre a memória e história dos agentes de saúde. Seria um memorial para os agentes de saúde, desde o pessoal lá do tempo da década de 70 até 80 e 90, que lutaram e lutam ainda pela saúde na Rocinha. Né? E aí esse foi aprovado, ia ser um tontemzinho, né, que nós iríamos fazer com algumas informações, mas ele falou assim, você pode escolher um ou outro, né? Fica o maior valor. Aí, como esse era menor valor, acabou sendo descartado. E o Fernando também escreveu uma proposta, não é, sobre o livro Varal de Lembrança, que é a tese de mestrado dele, objeto de pesquisa dele. Né? E aí acabou ficando lá na suplência, mas não saiu. Não é? Que ele escreveu na área de literatura, né, de uma outra publicação em cima, não é? Que é uma das coisas que a gente vem viajando também, né? A gente fica viajando muito. Não sei se você tem um varal de lembrança, mas, cara, vamos tentar rever esse varal de lembrança, entrevistando
essas pessoas que ainda estão entre nós, que estão vivas, né? E vamos fazer aí não uma releitura, mas vamos, como o Museu a Sankofa, vamos olhar o passado com essas pessoas e fazer com que, dialogando com esse presente momento agora, que é um momento de ditadura, e naquela época lá atrás tinha um problema da vacinação das crianças, né? Que era uma mortalidade muito grande por diversos tipos de doenças, né? A gente fazia esse paralelo aí de lá e cá, né? Mas isso ficou para outro momento, né? Quem sabe se a lei... E o Rocinha Brincante, Firmino, o que ele consiste? Como que é esse projeto? Então, o projeto Rocinha Brincante, ele na verdade, é fruto de atividades. Assim. O Centro de Cultura e Educação Lúdica, que é um ponto de cultura que foi selecionado lá em 2004, e nós iniciamos a atividade em 2005, primeiro que ele surge, né, da parceria de atividade do CESP, que era um projeto chamado Rede Brincar, que na época eu trabalhava na ASPA, e a Brinquedoteca Peteca, né? E naquela época, lá em 2002, quando nós começamos com o CESP, era porque as educadoras, né, das creches e pré-escolas tinham uma das fontes de atividade, né, de formação deles era a Xuxa e a Angélica. E a gente, poxa, mas tem tantas atividades muito interessantes, né, antigas e cantigas, que elas têm que estar presentes. Né? Porque eu lembrava assim, quando eu estava na creche, pessoal, algumas creches era televisão, as crianças lá tudo vendo aquilo. E eu falei, pô, os educadores não brincam, não. E aí começamos a trazer essas brincadeiras, não é? Relembrar. E isso foi também reativando as memórias e histórias, porque muitas das brincadeiras elas foram deixando de existir em função do espaço que ia sendo ocupado. Então dava também para entender como é que a Rocinha era configurada com espaços livres, entre aspas, né, um mínimo de espaços que permitiam, né, a criançada brincar. Né? E isso foi virando material para a gente. Né? E aí elaboramos uma proposta do edital que permitia um trabalho em conjunto, né, em uma gestão compartilhada, né, para não sermos concorrentes, porque a ASP podia entrar com um projeto e o CESP também. E por que entrar as duas instituições com coisas semelhantes? Aí fizemos um projeto conjunto, saiu esse nome grande, Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha, que saiu como proponente o CESP. Bom, daí para frente fomos fazendo várias atividades envolvendo os educadores, diretores de creche, discutindo, né, esse processo. E claro que de 2005, quando nós iniciamos, né, com a presença do ministro aqui, o Gil, na época, né, fizemos uma badalação, né, eu lembro que foi 19 de outubro de 2005, uma segunda-feira, porque o Gil despachava nas segundas-feiras aqui no Rio. Não é? E aí nós fizemos, né, essa atividade muito legal. E aí o Rocinha Brincante foi justamente isso, contar a nossa trajetória, né, de vivência do Rocinha Brincante ontem e hoje. Sendo que o Rocinha Brincante ontem e hoje não é só sobre a Rocinha, mas sim das nossas andanças, porque, sendo um ponto de cultura, nós tivemos a oportunidade, com os jovens, esse é outro detalhe, foram 50 jovens, e claro que não, né, eram jovens que recebiam bolsas, isso deu um trabalho, deu uma discussão, não é, muito rica, né, que formou depois o primeiro fórum dos pontos de cultura no Brasil, foi no Rio de Janeiro. Até hoje, né, nós estamos interligados, né, um fórum que é de discussões políticas, públicas, né, que nós conseguimos, desse processo aí, discutir o Plano Nacional de Cultura, né, assim, a gente vem discutindo cultura, né, colaborando, né, com várias outras iniciativas dentro do Ministério da Cultura, porque a gente tinha um diálogo direto com o Ministério da Cultura, era olho no olho, papo reto, entendeu? Se vai ter que ter edital, tem que ser um edital que seja capilarizado, que ele não se concentre só na Zona Sul, que ele tem que se espalhar pelo resto da cidade, tem que se espalhar pelo estado como um todo. Então a gente enfiava o dedo mesmo na ferida, né? E isso também fazia com que o próprio Ministério percebesse, a gente não tem
capacidade de abranger o Brasil todo. Aí o que ele faz? Ele faz um convênio com os estados para capilarizar nesse sentido. Então, o convênio é feito onde que o Ministério da Cultura entrava com um edital, né, que seria de 100%, então o Ministério entrava com 60%, o Estado com 40%, e assim, anualmente, gradualmente, ia mudando, né? O valor do Ministério reduzia, do Estado aumentava, né, para ir fomentando a cultura. Isso foi um ganho tremendo até chegarmos à Lei Cultura Viva, que foi sancionada no final do apagar da luz, quando a Dilma estava saindo, que já era para ter sido sancionada há muito tempo. Aqui no Rio, no Estado, né, fiz parte de 2 grupos de trabalho para discutir o programa Cultura Viva a nível de Estado e no nível do município. Né? E isso tem a ver tudo com os pontos de cultura. E a intenção, né, do Rocinha Brincante ontem hoje era para trazer essas discussões, trazer essas vivências, compartilhar isso, não é, com as pessoas e convidando outras. E aí foi, não é? E começamos, não é? E foi, escrevi o projeto, esse projeto foi aprovado, sendo aprovado, não é, como prêmio. Isso foi uma maravilha, porque reduziu bastante uma série de custos, né? E possibilidades de a gente tocar as atividades, né? Que foi as lives. Assim, pensamos em uma montoura de coisa, vamos fazer encontros, não é, presenciais, depois só não tem como, porque o negócio não está bom. E aí depois só para os encontros virtuais, né, nas lives, né, que nós realizamos, né, e tendo vários convidados. O número de convidados que eu lembrei chegava a um total de 100 e poucas pessoas desses anos todos de vivência. Aí nos quilombos, né, uma galera que é da Bahia, que é de várias partes do Brasil, que vivenciou com a gente. Eu falei, caramba, não tem como a gente fazer com todo mundo. Então a gente vai ter que selecionar, não é? Algumas pessoas que estão mais próximas nesse sentido. Né? Então, indígenas também, que nós tivemos contato, né? E aí foi, não, a gente vai ter que ir diminuindo, e eu ficando angustiado, porque queria ter realizado com o maior número, né, de pessoas essa atividade que deu para perceber que ela, né, já rendeu alguns frutos. Né? Nós já terminamos agora no dia 2 de abril, né, que foi como foi prorrogado o prazo para a gente mandar o relatório. Terminei no dia 2 de abril as nossas atividades. Me falta mandar o relatório e hoje, 2 horas, tem uma live para explicar, né, alguns processos de enviar os relatórios, essas coisas todas, né, com a Secretaria Municipal, né, de Cultura. E assim nós fizemos. Né? E aí é claro que a perspectiva que eu, né, com o grupo, a gente está querendo fazer uma avaliação, ainda não conseguimos, porque uma das integrantes estava com suspeita de Covid. Né? Eu falei, pô, logo agora, Maria da Paz. E aí, assim, eu viajo muito, né? Fico viajando, escrevendo montoeira de projeto, tentando captar aqui para desenvolver as atividades que eu acredito que vai estar somando, não é, nesse processo de formação, não deixar as memórias e histórias sem apagarem, e também com que as pessoas elas tenham uma identidade local. Não é? Que eu vejo que a questão da identidade local ela é importante como uma forma das pessoas lutarem pelo aquilo que é possível, mas você vai lutar se você tiver informação, não é, prévias do que foi e o que é esse local. Firmino, essa sua atuação em diferentes frentes durante esse contexto de pandemia, que vai se consolidando aí com esse projeto, né, do Rocinha Brincante, modificou de alguma forma a sua visão para a comunidade ou para a sociedade, fazer esse trabalho em um momento diferente de pandemia? Sim, modificou. Não é? Eu acho que talvez se modificou ou ampliou mais nessa perspectiva. Não é? Porque, assim, cada pessoa convidada, ela falou a partir da sua vivência e sua experiência profissional, ou da sua infância. E o interessante é que a cada fala, ela traz particularidade e singularidade, né, dessas vivências, né, seja no momento profissional, né,
seja no momento da sua infância. Isso, para mim, foi assim, riquíssimo, né? Nesse sentido de trazer, olha, a gente tem que continuar trazendo essas memórias e compartilhando ela cada vez mais como uma forma de empatia com o outro. Eu acho que nesse processo modificou, assim, ampliou mais essa preocupação com a empatia. E uma outra fruto é que duas senhoras, né, uma dos Morros dos Macacos e a outra, acho que do Tabajara, né, que já eram conhecidas da Martinha e da Maria da Paz, né, que são duas brincantes, nossa, e griôs. Assim, nossa, a gente quer fazer algo aqui semelhante, a gente quer retomar as nossas atividades, porque eu já achava que ninguém queria brincar mais, aí vocês trouxeram isso, é possível a gente fazer de forma diferente. Então isso modificou também, no meu ponto de vista, a forma das pessoas verem o brincar como um papel importantíssimo no desenvolvimento do ser humano. A gente fala que o brincar é só para as crianças, não. O brincar é para o adulto, é para o adolescente, não é? É para qualquer faixa etária de idade. E eu sempre falo, a Martinha trouxe essa fala, brincar é coisa séria. Em todas as profissões, as pessoas brincam. Tem um momento, e aí o brincar é para relaxar, é um brincar que vai disparar algo para ele desenvolver. Então, brincar, ele está interligado, né, em todos os momentos da nossa trajetória. Sim, sim. Firmino, a gente chega no ponto final da nossa entrevista. Tem alguma coisa que, por acaso, a gente não tenha perguntado e que você gostaria de deixar nesse relato? Sim, tem. Eu acho que talvez faltou, né, falar um pouco dessa questão da empatia. Eu acho que a gente está vivendo, sendo um momento de pandemia, não é? E eu acho que, né, essa coisa que todo mundo fala, né, do novo normal, fica difícil ter um novo normal, onde que o anterior também era de exploração e miséria, não é? E agora simplesmente está se aumentando, não é? O número de pessoas necessitando de ajuda, tá? Ajuda. E nós, aqui em casa, né, minha filha fez um quadro, né, que eu mostrei lá, né, que nós rifamos, né? Inclusive falta alguns para vender. Nós rifamos o quadro, né, com 300 números e com o intuito desse recurso, né, que ele vai ser destinado para ajudar essas instituições, né, esses grupos, né, que já fazem um trabalho de arrecadar alimento, fazer cesta básica para as pessoas que estão precisando na Rocinha, né? Então, faltou, né, e eu quero falar um pouco dessa questão dessa empatia que a gente vem tendo essa preocupação, não é, de empatia e solidariedade. Então, o que eu chamei do quadro, que é o nosso mini cenário, ele vai, né, já foi rifado, não é? Então, brevemente, espero que até o final dessa semana, ou semana que vem, a gente esteja já fazendo uma doação, né, desse recurso para o pessoal comprar as cestas básicas, né, assim chegar às pessoas que mais estão precisando. Era isso.